Hoje nós vamos falar sobre o nosso tema, a igreja. Está no nosso livro A Declaração de Fé. Amém? Você que está em casa e que tem o seu pode acompanhar. E nós aqui também, no templo, vamos acompanhar. Vamos falar sobre a igreja nesta noite. Aí a gente vai falar em Hebreus 12, 23, é o primeiro, pode deixar aí já na tela. Amém? Depois Mateus 16, 18, e assim a gente vai acompanhando. Eu quero fazer aqui uma introdução com vocês, porque nós vamos falar de um tema que nós estamos inseridos nela, né? A igreja. E essa é uma instituição, é um organismo que nós precisamos ter atenção, diga atenção, né? Porque é um organismo vivo a qual nós nos reunimos aqui para congregar. Página 119, capítulo 11, né? Onde nós congregamos, onde nós reunimos para cultuar a Deus. E quando nós nos reunimos aqui como igreja do Senhor neste templo, irmãos, nós temos que estar muito atento. Nós precisamos estar cada vez mais atento a isso. Muitas vezes nós se dispersamos muito e a gente perde aquilo que Deus tem para nós. Porque aqui é o lugar, diga, aqui é o lugar onde Deus nos orienta. Ele nos orienta, aqui a gente aprende, aqui nós recebemos os santos conselhos do Senhor, como nosso evangelista irmão Ivan sempre diz, né, irmã Mari? A gente sempre gosta, né, dessa palavra. Eu e a irmã Mari a gente comenta, né, sobre isso nas nossas orações. Quando nós estávamos nos reunindo aqui, nós sempre falávamos sobre isso, sobre os conselhos do Senhor, aquilo que Deus tem para nós. E eu fico observando que alguns irmãos, eles são muito atentos a isso, sabia? Tem uns irmãos que eles são muito ligados, mas outros, infelizmente, dá tristeza. Eles não têm essa mesma atenção. Ele não entra aqui e não imagina que aqui é um organismo vivo chamado igreja, a qual nós entramos aqui para aprender sobre a palavra de Deus. E reunimos aqui para ouvir a voz de Deus, para adorar, para ouvir a voz dele. Então, nós vamos aprender sobre essa igreja hoje, a igreja local e a igreja também universal. Irmã Cida, como assim? Há duas igrejas? Sim, aqui é uma igreja onde se reúne um povo, aqui nesse local. Mas há também a igreja universal, que muitas vezes nós chamamos essa igreja de a igreja invisível, que é a igreja que só Deus conhece. Amém? É só Deus que conhece essa igreja que nós chamamos de universal e invisível. Irmã Cida, como assim? Essa igreja aonde aqueles que aceitaram o plano salvífico, que reconheceram Jesus como único e suficiente Salvador, né? Localizado geograficamente em diversos locais, vão um dia estar todos reunidos com Cristo. Amém? Aqui nós temos parte, né, de um corpo de Cristo, aqui nesse local. Geograficamente nós estamos localizados aqui no Jardim Maria Rita. Mas existem outros irmãos também localizados em outras regiões que aceitaram o plano salvífico, fizeram essa confissão diante dos homens, que também estão cultuando a Cristo nesse exato momento, podemos dizer, nesse mesmo horário, em locais diferentes, e que um dia estaremos todos reunidos juntos. Amém? Tudo bem até aí? Né? Então, eu quero fazer uma pergunta diante desse tema que nós vamos estudar nessa noite aqui, que é do capítulo 11, na página 119, uma pergunta para que nós possamos responder. Cada um responda para si. Nesses dias, nos dias atuais, será que essa igreja que eu digo, não exatamente essa, mas a igreja, organismo vivo, a igreja local, localizada geograficamente em diversas regiões, será que essa igreja, ela tem cumprido o propósito para o qual ela foi constituída? Será que ela tem? Qual é o papel desta igreja?
Será que ela realmente tem cumprido esse papel? É uma pergunta. E eu tenho mais algumas perguntas nesta noite. Qual é a sua expectativa quando entra aqui, nessa igreja aqui local? Qual é a sua expectativa? O que você espera? O que nós esperamos quando nos reunimos aqui nessa igreja local? O que você espera quando você entra aqui? O que essa igreja tem apresentado a você? E o que você tem apresentado a Cristo no culto quando você entra aqui nesse lugar? Como você sai daqui? Com que convicção? Com que esperança? A gente precisa começar a pensar nessas coisas como igreja. Quando eu entro lá, quando eu vou até lá, eu vou à igreja hoje, o que eu espero? Qual é a minha expectativa? Como eu quero sair de lá? Nós precisamos pensar nessas coisas. Quando eu entro, o que tem sido proferido lá? O que tem saído do púlpito? O que eu tenho proferido lá quando eu tenho a oportunidade de pregar? O que eu quero alcançar? Quem eu quero alcançar quando eu estou aqui pregando no púlpito? Nós precisamos pensar. O que tem sido pregado para mim? Como eu tenho saído? Irmãos, esse lugar é abençoado. Não se trata de um lugar qualquer. Aqui a gente precisa entrar com os nossos fardos pesados, cansado, chateado, triste, abatido, amargurado, desesperançoso, como a irmã Joyce que me antecedeu ministrou, e sair daqui esperançoso, cheio de esperança. A gente precisa ter esses pensamentos, ter essas posturas, precisamos mudar como igreja do Senhor. Não podemos entrar aqui e não esperar nada, não ter nenhuma expectativa. A gente já precisa sair de casa tendo expectativa. O que vai ser proferido, o que vai ser ministrado, o que vai ser cantado, o que vai ser falado. Às vezes nós chegamos aqui com um jugo tão pesado. E a Bíblia diz aqui que o Senhor diz assim, olha, vinde a mim, vinde, vós que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Troca o seu fardo, o seu jugo pesado. Troca pelo meu, o de Cristo é suave, é leve. O jugo dele é suave, o fardo dele é leve. Então, qual é a nossa expectativa? Aqui Deus fala, diga, Deus fala. Deus orienta. Ele capacita. Aqui é o lugar. Então, nós precisamos ficar atento a este lugar. Aqui é o lugar do combustível do crente. Irmã Cida, mas espera aí. Eu, mesmo não estando aqui, eu me abasteço. Sim, você se abastece. Com certeza. Mas aqui é diferente. Aqui é um lugar diferente. Esse lugar aqui, tudo bem, pode dizer, olha, paredes, tem que arrumar algumas coisas. Talvez não está ainda tão legal como na sua casa, tão aconchegante como, talvez tão bonito como. Talvez pode não estar assim ainda, porque tem alguns reparos sendo feitos, tem algumas coisas para fazer, planejando se fazer. Mas esse lugar, ele foi separado. Ele é separado. E ele foi denominado como templo do Senhor, como casa de Deus. Ele é diferente. Então, nós precisamos estar atentos a isso. E aqui, no capítulo 11, na página 119, diz sobre a igreja. O que a gente crê, o que professamos e o que ensinamos.
que a igreja é a Assembleia Universal dos Santos de todos os lugares e de todas as épocas, cujos nomes estão escritos nos céus. Não é só aqueles que estão escritos no rol de membros, não. É o irmão dali, daqui, de outro lugar, geograficamente falando distante. Não, é todos aqueles, de todos os lugares e épocas. Até os que já partiram em Cristo, que estão com seus nomes escritos nos céus. Essa é a igreja de Deus. Amém? Essa é a igreja de Deus. E aqui diz mais. A igreja... Não, aqui, peraí, vamos lá. Isso. E o que é a igreja? Literalmente, lá na página 120, diz nos nomes que ela significa chamados para fora. Chamado para fora. Irmã Cida, como assim chamado para fora? Eu, como igreja, sou chamado para fora. Para fora de onde? Porque muitos, às vezes, estão fora. Mas não é só estar fora. É estar fora e dentro ao mesmo tempo. Como assim que eu posso estar fora? Quando o significado dela traz-nos esse título, né? Esse significado, chamados para fora, quer dizer que nós fomos chamados para sair do pecado, para termos um estilo de vida diferente, gestos diferentes, vestes diferentes, ações diferentes, costumes diferentes, fala diferente, pensamento diferente, atitude diferente. Olha o que diz lá, em Hebreus 12, 23. A universal assembleia, a igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Então, nós somos chamados para fora. Fora do quê? Do pecado. Fora daquilo que desagrada a Deus. Fora de atitudes que entristecem ao nosso Deus. E estamos sendo cada dia aperfeiçoados. Essa é a igreja de Deus. Nós somos um povo aperfeiçoados. Diferente. Então, nós somos chamados para fora para ter um estilo diferente, para falar diferente, para andar diferente, para ter atitudes diferentes e costumes diferentes. Nós somos aperfeiçoados todos os dias para isso. Essa é a igreja de Deus. Irmã Cida, você falou que nós estamos para fora, mas estamos dentro sim. Nós estamos fora de tudo isso. Mas não só fora dizendo assim, então eu estou fora, eu sou bonzinho, eu não mato, não roubo, não faço isso, não faço aquilo. Não é só isso. Nós temos que estar fora de tudo isso e inserido dentro de uma obediência à palavra de Deus. Essa é a igreja de Deus. Ela é chamada para fora de todo estilo, de todo costume, de tudo aquilo que desagrada a Deus, mas ela é inserida dentro de uma obediência para viver de acordo à vontade de Deus. Essa é a igreja de Deus. Nós temos que viver de acordo à palavra de Deus. Então a igreja está fora do quê? Fora do mundo, fora do pecado, fora do sistema. Irmã Cida, como assim? Mas do mundo, eu estou aqui nesse mundo. Sim, nós estamos aqui, mas não estamos inseridos dentro desse sistema mundano. Porque a igreja de Deus, ela não foi chamada para isso. E através dessa inserção, diga através dessa inserção, nós somos inseridos dentro da palavra de Deus em obediência a Ele. Sabe por quê? A fim de quê? A fim de termos aqui, como diz no livro, olha, a fim de pertencer a Jesus,
ter comunhão com Ele e fazer parte da família espiritual de Deus. Está aqui no livro, ó. Porque nós temos um fundador. E quem fundou a igreja? Lá em Mateus 16, 18, diz quem é o fundador. Em Mateus 16, 18 diz quem fundou essa igreja. E nós fazemos parte dela. Vamos ler lá. A igreja aqui no nosso livro diz: a igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. Pois ele mesmo disse, olha lá, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus falando dele mesmo. Ele é o fundador. É ele que fundou a igreja. E se nós somos a igreja de Deus, nós estamos fora de tudo aquilo que está em desacordo com a palavra dele. Amém? Nós devemos estar. Então, nós precisamos ficar atentos. Porque se nós somos a igreja de Deus, se ele é o fundador, o que precisa acontecer aqui? Tudo o que acontecer nesse lugar precisa estar plenamente firmado sobre a palavra dele. É sobre ela que nós estamos aqui nesta noite. Precisamos firmar sobre essa palavra. Firmar sobre o que a Bíblia nos orienta. Amém? Nós precisamos. Quem nos orienta é Ele. Quem nos direciona é Ele. Quem nos dá os santos conselhos é Ele. Então, nós não podemos fugir desta palavra, porque Ele é o fundador. E nós não podemos fugir. A igreja precisa estar atenta. Você precisa, a sua expectativa precisa estar firmada aqui, ó. O que eu estou ouvindo? O que eu estou fazendo lá? Como que eu saio depois de cultuar? O que eu vou apresentar lá? O que eu estou ouvindo lá? A igreja precisa estar atenta, porque nós não podemos fugir. Aqui, esse é o objetivo da palavra de Deus. É estarmos atentos. Por quê nós não podemos fugir? Porque o objetivo da palavra de Deus é a salvação das nossas almas. Não tem. Esse é o caminho. É a salvação. E a mensagem que nós ouvimos aqui neste lugar, da palavra de Deus, a qual a igreja está fundamentada, ela precisa fazer diferença em nós quando nós a ouvimos. Nós precisamos entrar aqui com a perspectiva de ouvir a palavra de Deus e sairmos daqui mudados. Como o pastor diz, a palavra de Deus precisa nos confrontar. A gente precisa vir aqui com a expectativa de ouvir uma palavra que traz esperança para as nossas almas. E essa palavra venha nos moldar, mudar, nos aperfeiçoar a cada dia, a cada encontro. Cristo é o centro deste lugar. Tudo que acontece aqui precisa girar em torno de Cristo. A mensagem precisa, a gente precisa sair daqui pensando assim, que mensagem é essa? Eu preciso mudar. Tem coisas erradas que não está certa e que eu preciso rever. Eu preciso mudar de direção. Você que está aí me ouvindo nesta noite ou vai me ouvir depois. A mensagem, ela precisa te confrontar. As mensagens que saem aqui desse púlpito precisam nos confrontar. Precisa fazer a gente pensar assim, eu preciso melhorar. Eu tenho que ser melhor. Deus está falando comigo.
tem algo de errado. Eu preciso endireitar. Eu preciso abandonar, eu preciso deixar, eu estou fazendo algo que não está certo. Então, nessa noite, nessa reunião, você precisa ter esse pensamento. Por isso que a gente precisa estar atento. E se Cristo é o centro, se nós temos que estar aqui como igreja de Deus, prestando um culto cristocêntrico, onde Ele é o centro, tudo que é realizado aqui, testemunhos, palavra, tudo precisa nos trazer esperança. Os hinos precisam nos trazer esperança. A palavra precisa nos trazer esperança. Os testemunhos precisam nos trazer esperança. Tudo que acontecer neste lugar precisa nos trazer esperança. Precisa fazermos nós mudarmos de vida. Amém? Porque foi Ele que fundou. É a Ele que nós estamos aqui para cultuar. Tudo que acontece aqui precisa acontecer de forma que Deus seja glorificado. Se nós passarmos aqui 15 minutos, esses 15 minutos que nós passarmos aqui, seja o período que for, Cristo precisa ser o centro. E não importa a sua posição. Ah, mas é que eu... Não importa. Por maior que seja a posição de qualquer um de nós aqui, qualquer um, aqui, nesta noite, nós precisamos diminuir. E Cristo precisa aparecer. Porque é só Jesus Cristo que deve aparecer aqui. É o nome dele que deve aparecer neste culto aqui. Não é o seu, não é o meu. E nós precisamos prestar atenção. Se tudo aquilo que nós estamos fazendo como igreja do Senhor, reunidas aqui, nesse local, se está sendo para Cristo. Porque é Ele que faz a obra. É Ele que transforma. A salvação vem dEle. Ele é a coluna. Ele é a coluna. Ele é a verdade. Ele que sustenta o crente. É Ele que nos sustenta. Então, como igreja, nós precisamos estar atentos. Em Efésios 2:20 diz lá. Vamos ler Efésios 2:20. Vamos ver o que a palavra nos diz. Efésios 2:20. Edificada sobre o fundamento dos apóstolos, a doutrina dos apóstolos, os ensinos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Ele é o principal deste culto. Nada aqui está em primeiro lugar. Nada aqui pode ser o centro, a não ser Cristo. Por isso que a palavra dele precisa ser pregada. Doa a quem doer. Ai, Mancida, mas a palavra precisa ser pregada, porque é ela que nos molda. A gente não pode chegar aqui com a expectativa de ser pregado o que a gente quer. Como igreja do Senhor, reunindo aqui. Ah, eu quero que pregue isso. Eu quero que seja dessa forma. Eu quero ser moldado, mas moldado dessa forma. Não. Doa quem doer. É a palavra de Deus, porque ela é a coluna firme da verdade. E nós devemos pregar a verdade. Então, como crentes, como igreja de Deus, tudo o que a palavra de Deus diz para fazermos, devemos fazer. E tudo que a palavra de Deus diga, não faça, é para nós não fazermos. É isso que nós temos que viver como igreja de Deus. E como igreja de Deus, nós temos que orar. Nós estamos num tempo difícil. É um tempo difícil que a igreja está vivendo e a gente precisa orar. Como membros, aqui no segundo tópico diz, seus membros. Quem são os membros desta igreja?
deste corpo. A igreja é formada por todos aqueles que Deus chamou para fora do mundo. Chamou para fora do pecado, para fora desse sistema que fala assim, ó, não, é só uma coisinha, só... Não, ó, se você ficar assim, nessa justiça demais, você não vai ganhar dinheiro. Você tem que ser um pouquinho desse jeito. Ó, se você não falar uma mentirinha, se você quiser só a verdade, não vai dar certo. Você tem que dar uma... Não, é só um pouquinho, que nada, não. É só cor-de-rosa. Esse é o sistema do mundo. Mas, como membros dessa igreja, nós fomos chamados para fora do mundo. Fomos, diz que na declaração de fé, tendo sido esses resgatados da vã maneira de viver por intermédio do precioso sangue de Cristo. Esses são os membros dessa igreja. Aqui somos nós, ó. Nós somos os que fomos chamados para fora de todo esse sistema de pecado, esse sistema do mundo. Nós somos chamados para fora. Fomos resgatados da vã maneira de viver. Para viver uma maneira diferente. E aqui em 1 Coríntios 12, 27, fala algo, não está aqui, mas eu quero ler com vocês. Enquanto ele procura, diz assim, continuando lendo aqui na declaração de fé. E cada crente salvo é membro desse por meio do Espírito Santo. E cada crente salvo é membro desse corpo. A vida cristã não é solitária, pois nenhum membro vive isolado do corpo. Assim, nós que somos muitos, somos um corpo em Cristo, mas individualmente membros um dos outros. Olha que lindo. E aí diz em Romanos 12, 27, ora, vós sois corpo de Cristo e seus membros em particular. Cada um desses membros que faz parte da igreja de Cristo tem uma particularidade. Olha que coisa linda. Cada um tem algo particular. Deus tem um particular com cada um de nós. Somos membros do mesmo corpo, somos membros de Cristo, mas Ele nos tem como seus membros em particular. Ele tem um tratar particular conosco. Porque cada um de nós somos diferentes. Mas dentro dessa diferença, como membros, nós devemos ter respeito um com os outros. Como igreja de Deus, devemos nos respeitar. Porque somos membros um dos outros. Nós precisamos orar pelos nossos irmãos, abençoar os nossos irmãos, fortalecer os nossos irmãos, ajudar os nossos irmãos. Não podemos esquecer disso. A igreja ela é formada por todos que aceitaram a Cristo de livre e espontânea vontade. Nós estamos aqui de livre e espontânea vontade. Mas cada um dos que aceitaram Cristo de livre e espontânea vontade tem algo em particular. E a gente precisa se respeitar. Então, igreja, você que está me ouvindo, aí de casa, nós que estamos aqui no templo, respeite o seu irmão. Somos diferentes, mas devemos respeitar uns aos outros. Porque somos diferentes, mas pertencemos a um mesmo corpo. E cada um tem uma forma particular com Deus. Está aí, ó. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Olha, aquele é uma mão, aquele é um pezinho, aquele é a cabeça, aquele é o tronco, aquele é o dedinho, e nós devemos respeitar. Ore pelo seu irmão, fortaleça ele, se preocupe com ele. Nessa noite eu quero chamar você para essa atenção. Você tem orado pelo seu irmão? Você tem respeitado o seu irmão? Tem respeitado a sua irmã? Tem respeitado a sua liderança? Tem respeitado o seu pastor? Tem respeitado os presbíteros da igreja?
os diáconos, os cooperadores, os membros em si. Precisamos estar atentos a isso. Precisamos ter esse cuidado. Aqui diz: assim, nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo. Romanos 12, 5. Mas individualmente somos membros um dos outros. Porque assim, como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim Cristo também. A conversão da pessoa leva à comunhão com um grupo de crentes em Jesus. A cabeça da igreja é Cristo, sendo ele mesmo o salvador do corpo. E acrescentando ao corpo, ou seja, a igreja, aqueles que herdam a salvação. Refutamos, ou seja, desprezamos, rejeitamos e repudiamos qualquer outro fundamento da igreja que não seja Jesus Cristo. Negamos que exista igreja se Cristo não for glorificado nela e se o evangelho não foi proclamado, crido e obedecido. A igreja precisa estar atenta com a palavra de Deus. A igreja não pode desprezar a palavra de Deus. Não pode desprezar a orientação de Deus, os conselhos de Deus. Não pode pegar só, esse versículo eu gosto, o outro, esse aqui não dá para mim porque eu não consigo. Não. É toda ela. Amém? É toda ela. Precisamos estar atentos. Será que estamos pregando para a salvação? O objetivo de cada pregação aqui, de cada hino, da palavra, precisa conter Cristo como centro, para que as almas sejam salvas. A sua atitude, a sua ação, o seu comportamento, a sua vida, aqui dentro da igreja e fora também, porque aqui é legal. Estamos aqui, a gente sorri um para o outro, a gente se cumprimenta, né, da maneira que agora é cumprimentado. Antes se abraçava, beijava, né, agora é um pouquinho mais restrito, mas a gente faz. Aqui a gente glorifica o Senhor, estamos aqui participando. E lá fora, como somos? É extensão. Você continua sendo igreja de Cristo. Só não está reunido aqui. Só não está na comunhão aqui. Você não é sozinho mais. Você faz parte de um corpo. Aqui diz, ó. A vida cristã não é solitária. Você não está mais isolado desse corpo. Como você está vivendo? Como nós estamos vivendo? Você não está mais isolado. Ah, então, lá na igreja eu faço parte daquele corpo, mas lá fora, não, lá fora isola. Né? Isola, lá fora é outra vida, é outra coisa, é outro jeito de falar, andar, se vestir, se comportar, resolver os meus problemas, é de outra forma. Lá não tem essa bobagem. Não tem pastor, não tem que dar satisfação. Que é isso? Minha vida cuido eu. Não, você faz parte. Você não vive mais só. Você agora pertence a esse corpo. Somos membros um dos outros. Então precisamos estar atentos. O terceiro diz: sua eleição. Deus elegeu a igreja desde a eternidade, antes da fundação do mundo, segundo a sua presciência. O Senhor estabeleceu um plano de salvação para toda a humanidade. Vivemos nesse período agora, a igreja vive nesse período da graça. Nessa dispensação, nós estamos na dispensação, tempo da graça. Deus, ele teve outras dispensações. E em todas as dispensações, o homem rompeu a aliança com Deus. O homem sempre rompe com Deus. Sempre. Em todas elas, houve uma ruptura da aliança. Houve uma quebra de aliança. Mas aqui diz que Deus elegeu a igreja desde a eternidade.
Em Tito 1:2 diz, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos, pois essa é a sua vontade. Assim como Deus não elegeu uma nação já existente, mas preferiu criar uma nova a partir do patriarca Abraão. O Senhor Jesus Cristo, da mesma forma, criou um novo povo formado por judeus e gentios, a qual de ambos os povos fez um, Efésios 2:14. Pois todos nós fomos batizados em um espírito, nós somos eleitos, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um espírito. A nossa eleição vem de Deus. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, a igreja de Cristo, na igreja de Cristo, judeus e gentios são co-herdeiros da salvação em um único corpo. Todos nós temos que reconhecer a Cristo como o único e suficiente Salvador, como igreja de Cristo. E nós já o fizemos. Nós já o fizemos. E não fomos obrigados a fazer. É livre essa escolha. Foi livre. Nós somos livres para escolher. Ninguém está aqui obrigado. Eu não estou aqui obrigada. Você não está aqui obrigado. Você que está aí em casa, que está me ouvindo nesse exato momento, ou que vai me ouvir depois. Se você já fez a sua decisão de aceitar a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, e faz parte dessa igreja eleita por Deus, você não fez obrigado. E você que não fez ainda essa decisão, não está fazendo obrigado, não é obrigado, é algo voluntário, é algo que o Espírito Santo nos convenceu. E nós nos tornamos membros de um único corpo, que é Cristo. Nós pertencemos a Ele. Aqui no 4 diz que a igreja ela é atuante e triunfante. Ela luta contra a carne, o mundo e o diabo. Se não for o Espírito Santo, como que a gente pode vencer nossa carne? Através dele, a nossa carne não prevalece. Através do Espírito Santo, a nossa carne ela é morta. E nessa noite, mais uma vez, nós podemos dizer, Espírito Santo, eu quero esmurrar essa carne, reduzir ela à servidão. Nós podemos dizer isso. E o Espírito Santo pode nos ajudar, porque se não for ele, a gente não consegue. A gente não consegue. E o mundo? Ele não está falando aqui do mundo, aqui geográfico, não, do mundo, olha, não. Está falando do sistema, como que a gente pode vencer as seduções. Vencer, como eu disse, aquele que fala, olha, sabe, ninguém é perfeito. Nenhum é perfeito. O sistema vem assim na nossa mente, no nosso ouvido. Fala, não tem ninguém perfeito, né? Como que a gente vai ir contra o pecado? Temos que vencer o pecado, tudo que vai contra Deus. Temos que vencer a morte. E Deus dá oportunidade para a igreja. Ele não está me atrapalhando, pode ficar tranquilo. Quem me atrapalha, como o pastor fala, são os adultos, que fica tirando atenção ou sorrindo ou brincando. Deixa ele, pode ficar tranquila, tá tranquilo. Se você se concentrar também, deixa ele adorar o Senhor da forma dele. Amém? Então Deus nos dá a oportunidade, Ele dá a oportunidade para a igreja. Olha que coisa linda. Para a igreja escolher a vida. Porque aqui diz, ó, nós somos a igreja triunfante. A igreja atualmente é aquela que ainda milita na terra, formada por aqueles que seguem a Cristo, luta contra a carne, o mundo, o diabo, o pecado e a morte. A igreja triunfante é constituída dos irmãos que já partiram desse mundo, tendo vencido todos os seus inimigos e agora estão com o Senhor Jesus. Eles e nós pertencemos à mesma igreja. Não esqueça que os irmãos que morreram em Cristo, não pensa que ele não faz parte não, viu? Os que morreram em Cristo faz parte dessa igreja qual nós fazemos. Eles só não estão mais entre nós, mas ele faz parte.
Nossa, irmã Cida, mas como já se foi, faz parte. Você deve se lembrar dele que ele faz parte. E que um dia, e a Bíblia ainda diz que eles, no grande dia, vão ressurgir primeiro. Nos ares com Cristo. E em seguida nós, que não partimos, que ficarmos, que Deus deixarmos a gente para o dia do arrebatamento. Porque alguns ficarão para o dia do arrebatamento. Outros vão morrer, vão para o descanso e depois ressurgir naquele grande dia. E esses que já foram, eles fazem parte desse corpo. Do qual, Efésios 3,15, toda a família nos céus e na terra toma o nome. A igreja atuante emprega armas espirituais no combate. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Ela permanece firme nessa batalha contra o mal. E isso vai durar até a vinda de Cristo. Essa igreja aqui tem armas para vencer. E não é qualquer arma, não. E não é com a arma do mundo, não. Não é com o seu próprio eu, não. São com armas espirituais. Não são carnais. Mas são poderosas em Deus. Essa igreja de Cristo tem armas poderosas para vencer. Para vencer o que, irmã Cida? Vencer a morte. Vencer o pecado. Vencer o sistema mundano. Nesta noite, você que entrou aqui, você que está nos assistindo aí, e falou, poxa vida, eu estou me sentindo como a irmã Joyce falou, sou igreja de Cristo, mas estou me sentindo tão solitário, tão sozinho, estou me sentindo um peixe fora d'água. Eu faço parte do corpo de Cristo, mas me sinto nada. Estou sem força, estou fraco. Deus, nesta noite, Ele está liberando, através da palavra dEle, armas poderosas. Ele diz que nós vencemos com as armas poderosas em Deus. Todas as fortalezas do mal, todo esse cansaço, toda essa opressão, desânimo, toda a frustração. Às vezes a gente fica frustrado. Irmãos, não é fácil, sabia? A gente precisa pensar como igreja de Cristo. Falar assim, olha, eu preciso orar pela minha igreja nesse tempo atual. Eu preciso orar pelo meu pastor. Eu preciso orar pela minha liderança. Porque nós precisamos ser alimentados com a palavra da verdade. Eu estou indo agora para o culto fraco, querendo desistir, querendo dizer, não quero mais, querendo, tá aqui, chega. Eu estou indo para o culto desse jeito, mas eu tenho certeza, a minha expectativa é que eu vou sair de lá com esperança, eu vou sair de lá com a minha fé renovada, eu entrei doente com dor, mas vou sair curada. Eu entrei fraco, eu entrei desanimado. Eu entrei sem... Faz tanto tempo que eu não falo mais línguas estranhas. Faz tanto tempo que eu não vejo a operação dos dons. Mas, Senhor, eu vou lá. E a minha expectativa, a minha esperança está no Senhor. E o Senhor é o centro daquele lugar. Lá é um lugar onde prega a tua palavra. Lá é um lugar onde nós somos diminuídos, nós desaparecemos, mas o Senhor aparece e nos fortalece e salva naquele lugar e cura, Senhor. É essa expectativa que você tem que entrar aqui, porque por essas portas entra muitas pessoas. No domingo nós estávamos aqui e era um culto de ceia. E tinha mais de 50 pessoas aqui reunidas. Cada uma com uma dificuldade, cada uma com um peso, cada uma com um fardo, cada uma com um jugo. E nós entramos aqui.
E pessoas entram com a expectativa de dizer assim: Senhor, olha, eu não tenho ainda a oportunidade de participar da ceia. Sabia que tem irmãos aqui que chora, que quer fugir do culto de ceia porque não tem a oportunidade de participar? Por que a irmã Cida não tem a oportunidade de participar? Porque às vezes ainda está em um vício. Às vezes ainda está vivendo em uma vida no pecado. Civilmente falando, não tem ainda. Está ali, infelizmente, em fornicação. E você, como igreja de Deus, precisa orar por esses irmãos. Precisamos falar: Senhor, olha, eu estou indo lá. E a minha expectativa nesta noite para aquele culto, como igreja de Deus, é que haja, Senhor, libertação na hora da pregação, na hora do louvor, Senhor. Que haja liberdade de te adorarmos. De pessoas serem curadas, libertas. De pessoas serem transformadas. Nós precisamos entrar aqui com essa expectativa, Senhor. É hoje. É hoje, Senhor, que naquele lugar vai haver cura, que vai haver operação dos dons para que a igreja seja edificada. É com essa expectativa que a gente tem que entrar neste lugar. Aqui não é um qualquer lugar, não é qualquer lugar. Aqui é a casa da bênção, aqui é um lugar abençoado. Aqui nós somos abençoados. Estende para onde nós estivermos. É extensão. Ela não fica só condicionada aqui. Nós somos abençoados aqui e estende para onde nós estivermos como igreja do Senhor. Porque nós estamos ligados. Você não está sozinho, você não é solitário, você faz parte de um corpo.